Vamos abrir? Deus, olha só que coisa interessante. Já tem mais ou menos alguns dias que sempre que eu abria a Bíblia, caía nessa passagem que eu vou falar com vocês. Sempre, e eu tenho um particular com Deus, de que toda vez que eu abro a Bíblia e cai sempre de forma insistente num texto, eu falei, eu vou pregar em algum lugar esse texto. Enfim, pastor Coutinho me convidou e eu fui pedir para Deus uma palavra. E Deus falou que era justamente aquela palavra que eu estava sempre abrindo, mas só que eu queria mudar a palavra. Mas o Senhor não deixou eu mudar o texto. Vamos lá? Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 12. Capítulo 12. Quem é que está no som? Tu pode me dar um pouquinho de retorno? Mais? Porque minha garganta não está muito legal. Ficou bom. Não, depois eu molho. Agora acho que acabou ali. Mateus 12, capítulo 12, a partir do versículo 38. Vocês apenas acompanhem, por favor. O texto diz assim: Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. É Mateus 12, que eu estou vendo pessoas procurando ainda ali, versículo 38, tá? Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. O problema é que a versão de vocês é diferente, né? A tradução de vocês, totalmente diferente. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Vamos dar uma parada aqui, mantenha a Bíblia aberta e vamos entender o que está acontecendo aqui. A primeira coisa que nós temos que destacar é que Jesus está exercendo o seu ministério. E como que era o ministério de Jesus? Era ao ar livre. Algumas vezes era dentro de algumas sinagogas, mas a maior parte do ministério de Jesus era indo de aldeia em aldeia, andando de rua em rua, vilarejo em vilarejo. E o que isso significa? Significa que ele se deparava com vários tipos de pessoas, não é isso? Se a gente sair daqui, se eu for daqui voltando a pé para casa, que eu vou cansar muito, porque eu moro ali perto da Sulacap, ali antes do Carrefour, mas com certeza eu vou me deparar com vários tipos de pessoas. E o ministério de Jesus era exatamente esse. Ele se deparava com vários tipos de pessoa no discorrer do seu ministério. Só que o que eu quero destacar aqui é que no meio desse discorrer do ministério de Jesus, havia também vários religiosos que seguiam Jesus. Uma coisa assim muito interessante, pastor Coutinho, é que Jesus ele era acompanhado de fortes religiosos. E no contexto de Jesus, os religiosos não significava aqueles que queriam Jesus. Muito pelo contrário, eram aqueles que contestavam Jesus, discordavam de Jesus, faziam pegadinhas com Jesus, tentavam pegar Jesus em alguma situação para que eles se colocassem como superior ao próprio Filho de Deus. Mas Jesus, que era humano, porém também era Deus, ele não se deixava vacilar e não se deixava também ser envolvido por esses religiosos. E esse exato momento aqui é quando Jesus, ele é interrogado. Agora, querida igreja, eu quero que vocês comecem a entender
que eu estou falando acerca de coisas, podemos dizer, milenares, muito distante de nós, na condição geográfica, na história. Mas no conteúdo espiritual, a história se repete. No conteúdo espiritual, nós somos apertados por muitos religiosos. Eu não conheço todos que estão aqui nessa noite. Mas talvez alguém tenha vindo hoje aqui nessa noite como um mero religioso. Vai entrar religioso, vai sair religioso. Vai entrar espírita, vai sair espírita. Vai entrar católico romano, vai sair católico romano. Por quê? Porque não veio para conhecer Jesus. Veio para investigar. Veio para bisbilhotar. Para ver o que acontece dentro deste ambiente. E isso é muito comum nas igrejas. E aí, quando você vê agora Jesus, vamos olhar novamente o versículo 38, ele diz assim, né? Alguns dos escribas e dos fariseus. Para quem não sabe, esses escribas, o próprio nome, né, já expressa o que eles realizavam. Eles eram os detentores das escritas. Mas preste atenção, nem sempre quem escreve vive o que escreve. Nem sempre o que escreve pratica o que está escrevendo. E esses escribas aqui, como eles conheciam, até porque, por eles escreverem, eles conheciam o que escreviam. Eles repaginavam a lei. Então, na nossa cabeça, ou na cabeça do contexto das pessoas daquela época, seriam pessoas conhecedores da verdade. Quantas pessoas vêm para um templo como esse, carregando uma Bíblia como essa, cheia de conteúdos escritos, porém, zero na prática daquilo que estão carregando. Então a gente começa a entender que não basta apenas ler, não basta apenas conhecer, não basta apenas escrever. Porque o relacionamento com Deus, ele vai muito além do que essa superficialidade. E infelizmente, o que nós temos vivido hoje, a geração que nós chamamos igreja do século 21, é uma geração exatamente como Jesus está falando aqui. Uma geração má, uma geração adúltera, uma geração que tem Bíblia em casa, mas não lê, uma geração que vem para as igrejas apenas como ouvintes, mas não praticam o que estão ouvindo. Não se preocupa não, é porque eu estou com uma tosse alérgica dessa mudança de tempo. Daqui a pouco minha garganta vai esquentar. Essa é a característica da nossa geração. Parece um pouco assim agressivo, mas eu não me preocupo com a agressividade da palavra. Não que eu esteja sendo agressiva, mas é a palavra de Cristo, que ela vem com uma agressividade para transformar. Nós vivemos um contexto hoje que o que nós precisamos não é passar a mão na cabeça. Já passamos muito a mão na cabeça de muitas pessoas. E nós descobrimos que isso não liberta a alma dessa pessoa. Isso não afasta a pessoa da prática do pecado. E aí eu aprendo com
com Jesus que a verdade ela pode doer naquele momento, mas depois eu vou agradecer. E aí quando Jesus ele começa agora a ser confrontado com um grupo de detentores da verdade, porque para quem não sabe, os fariseus significam os separados. E realmente os fariseus eles eram separados. Eram aqueles que se consideravam os mais puros da época. E aí, o como fazer, como lidar. Aí eu fico pegando agora a posição do nosso pastor. Como o pastor vai lidar com pessoas que querem se mostrar santos, puros, mas as suas práticas vivenciais do dia a dia mostram completamente ao contrário. Eu costumo dizer que você pode viver uma aparência de piedade, de santidade aqui dentro, mas o 24 horas da sua vida, ela será acompanhada pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. Queridos, nós precisamos cair a nossa ficha e entender que a minúscula coisa vai impedir de entrarmos por aquela porta. Qual é o contexto da minha vida hoje? Quem eu sou hoje? Se puder ligar de novo, já estou começando a suar. Quem eu sou hoje? Será que eu sou igreja? Porque você fazer parte de uma denominação não te inclui no corpo de Cristo. Parece uma coisa assim terrível, né? Nojenta, mas essa é a realidade. Nem todos que estão dentro de um ambiente como esse fazem parte do corpo de Cristo. Jesus nunca escondeu isso na sua evangelização terrena. Por que eu tenho que inventar que faz parte, se o próprio Senhor não escondeu isso? Aí ele é se deparado com esses escribas e fariseus. A hipocrisia é tão grande que eles chegavam até Jesus o chamando de mestre, porque realmente Jesus era mestre. Eles chamavam de mestre. E quando, não se impressionem, quando eles chamam Jesus de mestre, eles não estão colocando Jesus como filho de Deus. Porque mestre era uma posição de reconhecimento daquela época. Todos que detinham conhecimento, eram respeitados como mestres. E Jesus, ele tinha conhecimento tanto que ele ia na sinagoga e passavam para ele o quê? A palavra. Agora olha que coisa mais profunda. Aquele que passava a oportunidade para Jesus na sinagoga, não significava que ele cria em Jesus. Como que isso processa? Jesus vai até uma sinagoga e ele tem a oportunidade de manifestar o que ele pensava, mas aqueles que estavam dentro da sinagoga, que o respeitavam apenas como mestre, detentor de conhecimento, quando ele chama aquela mulher encurvada até a frente e cura aquela mulher que estava amarrada por Satanás há 18 anos, observe que quem está na sinagoga, os religiosos, eles começam a criticar. Não tinha outro dia para curar essa mulher? Não tinha outro dia para cometer um erro, um
ambiente que a gente chama de igreja, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nem todos que estão aqui são possuidores da eternidade. Olha o perigo, olha a responsabilidade de quem apacenta um rebanho. Olha a responsabilidade de quem coloca alguém na tribuna para transmitir verdades que venham a libertar essas pessoas. Agora Jesus se vê dentro da sinagoga e ele foi convidado, ele entrava na sinagoga. Ele passava, as pessoas viam, a história nos diz isso. O convidava e dava o quê? Na nossa linguagem hoje, dá uma oportunidade, ele é detentor de conhecimento. Só que o que Jesus queria, ele não conseguia. Não conseguia, entre aspas, não pela sua impossibilidade e sua incompetência. Mas o coração do homem era muito religioso. O coração dos homens era muito endurecido. Difere de alguma coisa de hoje? Não! A história se repete. Os corações estão endurecidos demais. E eu sou a pessoa, mas eu não mudo. O meu estilo de pregar é baseado na Bíblia. Eu não vou em nenhuma tribuna para contar a história para te alegrar. Eu não estou aqui para trazer e mexer com o teu emocional. Porque o que liberta é a palavra. Jesus orou por nós. Jesus fez uma linda oração em João 17. E uma das palavras de Jesus é que nós seríamos libertos, santificados na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica eles, Pai, na verdade. E ele não esconde, ele apresenta o que é verdade. A tua palavra é verdade. Eu poderia passar aqui 50 minutos fazendo barulho, mexendo com o teu emocional, mas você sairia da mesma maneira que entrou. E agora Jesus, ele é encarado por essas duas qualidades, escribas e fariseus. Mestre, até aí, não tem nada de novo para Jesus. Para quem saiu do templo correndo porque curou uma mulher, e o motim se formou porque queriam matar Jesus, então ser deparado e pedir o que eles vão pedir aqui. Amados, eu já tenho um tempo de estrada pregando a palavra. Eu costumo falar para o meu esposo, eu vou em tudo quanto é tipo de igreja. Vocês podem imaginar. A gente vai porque o Espírito Santo nos leva. Mas tem igreja que Jesus não deixa eu ir, pastor. Não deixa, usa até vaso para falar comigo. Deus também uma vez falou comigo de uma forma tão profunda. E falou comigo, usando um profeta. Sabe por quê, querido? Tem muitas pessoas que gostam de nos explorar. Eu vou explicar para vocês. Aquela pessoa gosta de te explorar em que sentido? Ele usa você porque ele não consegue repreender, não queria usar essa palavra. Aquela pessoa, ela não tem autoridade para tratar o seu rebanho. E aí, sabe que uma outra pessoa tem um pouco mais de ousadia e quer colocar você à frente da situação para que você ajeite uma situação que era para ele ajeitar. Eu não sei se vocês estão entendendo, o pastor está entendendo. Isso é bom quando é direcionado por Deus, sim. Mas existem situações que muitas vezes nós, na nossa inocência, nós não sabemos por que estamos sendo levados a um determinado lugar. Por quê?
Porque naquele lugar já se perdeu a autoridade do altar. Já se perdeu a autoridade da liderança. E aí chega o conhecimento. E aí de repente você recebe o convite. Por que eu não sei nem por que eu estou falando isso? E é por isso que Deus, dessa oportunidade, Deus, ele de uma forma bem feroz, assim bem, com muita autoridade, Deus falou comigo. Que não era para eu entrar em qualquer igreja. Parece uma coisa meio contraditória. Como assim não posso entrar numa igreja? Porque eu já saí de muitas igrejas. Você tem noção do que é um lugar que você olha, tem bateria, tem teclado, tem até pastor, mas não tem Jesus? Como que processa isso? Um lugar onde tem tudo menos Jesus. E como fazer para identificar este lugar? Está dando para observar? Eu estava observando um louvor, não sei se foi o penúltimo, ou o primeiro, não sei, que eu queria conhecer o coração de Deus. Ih, meu Deus, esse negócio é pesado. Cantor tem que pedir a Deus, espera que quer conhecer o coração de Deus, Deus vai mostrar para você muita coisa. Porque o coração de Deus é santo demais. Quando nós conhecemos o coração de Deus, nós somos transformados. E qual é a proposta de Deus? É nós sermos transformados. Eu canto. Não é porque você canta que você tem que sair em tudo quanto é igreja para cantar. Eu prego porque, amado, isso é muito delicado na vida daquele que tem um compromisso com Deus. E aí quando eu vejo Jesus agora sendo apertado por um grupo de religiosos, pedindo para ver milagres, olha o que eles vão pedir, vamos olhar de novo, 39. No versículo 38, eles vão dizer: quiséramos ver da tua parte algum sinal. Tá assim de gente atrás de Jesus por causa de sinal. Jesus que não é bobo, esse aqui, conhece esse aqui. O que Jesus responde? Mas Jesus não queria que as pessoas o reconhecessem. Era o momento X para Jesus chegar e falar: então eu vou fazer um sinal, vocês vão me reconhecer como Cristo, Messias, o enviado, o Filho de Deus, enfim. Só que Jesus sabia que milagres não mudam caráter. Milagres não transformam corações. Jesus conhecia o coração daquela raça. Jesus conhecia o coração daquela geração. Ele poderia fazer sinal ali? Poderia. Na nossa visão, né? Era o momento. Sabe o que eu aprendo aqui com Jesus? Que nós somos muito empolgados. Muito empolgados. Às vezes a gente quer mostrar muita coisa e às vezes apenas o silêncio é o suficiente. Cachorro que late muito não morde. O meu latia muito e mordia também. Já morreu. Mas Jesus conhecia aquela geração. Aí Jesus vai dizer assim: uma geração má. E interessante que essa geração ela foi profetizada por Isaías. A geração que Jesus iria encontrar. Uma geração má e uma geração adúltera. Vocês sabiam que o pior adultério é o espiritual? É quando você diz que ama Jesus,
quer viver só para Ele, mas as práticas da sua vida demonstram uma traição terrível. É aquele que levanta mãos, mas o coração é cheio de iniquidade. É aquele que canta uma letra linda, perfeita, mas a sua conduta é imoral. Esse é o tipo de pessoas, não no primeiro século, não no contexto de Jesus, mas no contexto de hoje. Hoje é difícil lidar com crente. Hoje é difícil se relacionar com pessoas nesse ambiente. Eu não estou nem falando lá fora. Porque as pessoas se vestem de uma espiritualidade para nos impressionar. Pastor Coutinho, uma coisa que eu vejo em Jesus, que Jesus não se impressionava com ninguém. Ninguém, foi até lido aqui. O jovem rico, querido, pode ser milionário, mas está em pecado, tem que se converter. Ah, mas ele dá o maior dízimo na igreja. Vai relevando o pecado porque o dízimo é o maior. Não! Nós precisamos tomar para nós a visão de Jesus. Se não acontecer isso, a igreja vai continuar do jeito que está. Nós estamos vivendo a pior fase da igreja cristã no mundo. No mundo. As igrejas que têm sido abertas, vamos arrebanhar. É só pula-pula. É só pisca-pisca de luz. A palavra é o mínimo de tempo. Queridos, eu já fui pregar 1, 2, já até perdi as contas. O resto do culto foi para a palavra. Você não tem noção como isso angustia a quem ama a palavra. Tanto para quem vai pregar e para quem vai ouvir. Então, por que a palavra genuína está sendo retirada dos púlpitos das igrejas? A palavra nunca vai poder ser substituída por 20 louvores. Nunca o valor do louvor tem, sim. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Não uma verdade como o mundo tem apresentado, porque não existe verdade absoluta. Sim, a verdade absoluta é Jesus. O fundamento já foi colocado, é Jesus, e não poderá ser posto outro fundamento além do que já foi posto. Não aceite outro ensinamento, outro caminho para entrar no céu. Está em adultério, não entra no céu. Está em fornicação, não entra no céu. Está viciado em pornografia, não entra no céu. Está cobiçando, basta a cobiça do coração. Jesus diz que já adulterou. Ai, mas que evangelho agressivo é isso. O evangelho não é progressivo, como muitos estão pregando aí. Jesus não participa da teologia da progressão. Jesus evoluindo de acordo com o mundo, não. Passará céu e terra, mas a minha palavra, as tuas palavras, esta palavra, elas não passarão. Pecado ainda é pecado. Então, querido, não adianta pedir milagres se não quer tomar uma posição. Jesus pode até curar. Cura câncer, cura AIDS,
cura qualquer nome de doença, mas não significa que um corpo curado vai entrar no céu. Sinais e maravilhas não substituem o arrependimento. Jesus multiplica pães e peixes, mas antes tem que ouvir o evangelho do arrependimento. Jesus, ele cura. Jesus, ele liberta. Jesus, ele traz marido, esposa de volta, tira filho do tráfico, tira filho do baile funk. Faz tudo isso. Mas para entrar no céu, é crer no Senhor Jesus, se arrepender, negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir. O problema é que as pessoas estão querendo seguir os passos de Jesus. Não dá. Não tem como seguir Jesus sem negar a si mesmo. Vai entrar em confronto. Porque no caminho você vai ter que deixar a sua natureza. Aquela velha natureza vai ter que sair. Fala palavrão? Tem que deixar o palavrão. Não fala aqui, mas fala dentro de casa. Aqui fala línguas estranhas, dá glória a Deus. Mas e lá, o vizinho está ouvindo o falatório, a gritaria, os tapas na cara. Jesus não está sendo glorificado. Vamos lá. Onde tem relógio aqui? Ah, está lá grandão. Que vergonha. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Foi a resposta de Jesus. Porém, não se lhe dará. Preste atenção no que Jesus está falando. Não se lhe dará um outro sinal, senão o do profeta Jonas. Marlene, o que é isso? Aí ele vai explicar. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra, aguardando o quê? O terceiro dia da ressurreição. Marlene, explica isso. Isso aqui, em outras palavras, uma palavra bem simples, Jesus estava dizendo: o maior sinal já veio. O maior sinal está aqui na frente de vocês. Vocês ainda não entenderam que eu vim para morrer, eu vim para ser crucificado, derramar o sangue para trazer o reino de Deus. O maior sinal, a libertação, a verdadeira paz está aqui diante de vocês. Eu morrerei crucificado e ao terceiro dia serei ressuscitado. Jesus, em outras palavras, estava dizendo: o maior sinal que vocês deveriam ver, vocês não viram. Vocês não estão enxergando. A religiosidade, o pecado está impossibilitando de vocês verem quem eu sou. E preste atenção, igreja. Jesus estava falando isso, ainda não tinha morrido. Olha a preciosidade de oportunidade que eles estavam tendo aqui, de saber que aquele que estava ali morreria e ressuscitaria. É um privilégio muito grande. Mas desperdiçaram. Quantos estão desperdiçando o convite que o pastor faz? O convite para a salvação. Amados, preste atenção. Negaram convite para a salvação. É melhor do que um convite para ali a Sem Limites, ali na esquina da Olímpia Esteves, da Rua Limites. Quem quer um convite para os Sem Limites? Todo mundo ia querer. Ele não quer, não.
Mas quando nós estamos convidando, um convite à salvação, sabe qual é o problema? O coração do homem está endurecido. Ele quer o milagre, ele quer a cura, ele quer, Jesus faz. Vai que eu creio. Não. Mas bem-aventurados são os que creram sem ver. Mas o que está acontecendo? Está adentrando pessoas, estão adentrando pessoas aqui, em tantas igrejas, que estão pedindo, faz primeiro. A misericórdia de Deus é tão grande que Ele cura. A pessoa entra, ora, ou pede, aí Jesus abre a porta, cura a alma, cura a ferida. Mas e a salvação? E a alma? Para onde vai? A pessoa se contenta só com a porta de emprego. A pessoa se contenta só com a cura física. Mas Jesus está dizendo, uma geração má e adúltera está perto de mim, mas não me quer. Está diante de mim. Sabe de tudo que a palavra diz, porque esses homens sabiam o que a lei e os profetas falaram acerca de Jesus. Aí a gente se depara dentro dos templos, pessoas que sabem, estão cabreca já, cabeçudo de ouvir, sabe que Jesus vai voltar, quem não tiver relacionamento com Ele, não vai poder ser levado para o céu, a morada é para os filhos, a herança é para os filhos, e fica aquela pessoa alienada, dentro das igrejas alienada. Eu vou lá porque eu gosto do louvor, eu vou lá porque eu gosto do pastor Coutinho. Você não vai poder ir segurando no pé do pastor Coutinho para o céu. Não vai. Oi? Não vai não, ele falou que ninguém vai segurar no pé dele. A salvação é individual. Vamos avançar aqui, para a gente não extrapolar o horário. E aí ele vai dizer, olha, Jonas foi o sinal. Por que Jesus usou naquele, claro, que o Antigo Testamento tem vários tipos apontando para a morte e ressurreição de Jesus. Mas Jesus estava agora ali prestes Jesus estava ali mostrando o que logo, mais à frente, no seu ministério, ele iria viver. Jesus nunca escondeu que ele morreria. E é por isso que ele vai dizer, o sinal, vocês já conhecem, porque vocês conhecem a história de Jonas. E vou abrir um parênteses aqui, para quem acha que o livro de Jonas é fake, né? É mentirinha, como diz alguns teólogos aí. Então Jesus também é mentiroso. Porque o próprio Jesus está usando para dar uma autenticidade ao que aconteceu com Jonas. Então você escolhe. Se a história de Jonas é simplesmente lenda, então Jesus está mentindo nesse episódio aqui. Então a gente tem que começar a avaliar o que a gente está considerando. Ou você considera a palavra de Deus inerrante, palavra de Deus, 100% revelação de Deus, ou você desconsidera. Porque, ela contém a palavra. Não. Ou ela é, porque quando você diz que ela contém, existem partes que não são verídicas. Isso é muito sério, tá? Mas isso aqui é um outro assunto. Vamos para nós fecharmos no versículo 41. Olha como o assunto que Jesus estava tratando aqui, ele é tão sério, que ele vai agora para o juízo final. Ele vai dizer assim, os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração. Que geração? Aquela geração que estava pedindo milagres. Jesus não quer você e eu aqui dentro só com o interesse do que ele pode fazer, não. É bom orar, pedir, é bom, mas melhor do que isso é conhecer Jesus e ir morar com ele eternamente. Aí Jesus vai dizer, olha, os ninivitas
aqueles que se arrependeram com o discurso de Jonas, eles ressurgirão no juízo. Esses ninivitas aqui, porque nós conhecemos 2 episódios dos ninivitas. Quando Jonas ele prega, a palavra de Deus vai dizer que todos jejuaram em busca do arrependimento, até os animais. E houve o que? Um arrependimento. Agora Jesus vai considerar aquela geração tão ruim, tão ruim. Querido, isso é para a gente repensar, sabia? Jesus está considerando aqueles homens religiosos uma raça tão ruim, que ele está dizendo aos ninivitas, eles ressurgirão no juízo com esta geração. Em outras palavras, Jesus estava sentenciando a eternidade daqueles que estavam diante de Jesus, mas só queriam fazer pegadinha com Jesus. Amados, vamos parar de brincar de ser crente. Eu acho que já deu, já tanta coisa acontecendo. Eu fico pensando, essa pandemia aí, será que já não sacudiu, não? Não sacode. Quantas pessoas ainda não se posicionaram? E apertem o cinto, ainda vem coisa pior ainda. Pior, e tu fala, pior do que pandemia? Pior. Pior do que Covid? Pior. Se prepare. E aí ele vai dizer, ressurgirá com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de... E eis que está aqui eu começo a encerrar. E Jesus mostrando para ele, e eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Ele estava dizendo, ei, cai a ficha. Jonas pregou o arrependimento. Todo Nínive, a cidade de Nínive, se converteu. Nem por isso Jonas pode ser maior do que eu. Então eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do sul, que é Sabá, se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. O que Jesus, esse texto aqui é lindo, amados. Isso aqui dava uma vigília. Porque ele continua, ele vai começar a falar do juízo final, ele vai começar a falar do que vai acontecer. Quem continuar vindo para o meio onde Jesus está e ficar procurando só milagre, pedindo só sinal, querendo só oração, querendo só porta aberta, querendo só cura, Jesus está dizendo, ei, eu sou o maior e melhor sinal e você ainda não entendeu. Estou há tanto tempo ressuscitado e você ainda não compreendeu. Jesus estava falando, olha, aquele 3 dias e 3 noites de Jonas apontava para mim. É para mim que vocês têm que olhar. Mas o coração daquela geração era muito endurecido. Aí eu pergunto para a igreja, a história se repete? Temos corações muito endurecidos no nosso meio? Temos muitos mentirosos no nosso meio? Temos muitos que se dizem separados como os fariseus, mas suas práticas são de hipocrisia? Temos muitos conhecedores da Bíblia, mas distante da salvação? Sim. E Jesus está dizendo, o maior sinal sou eu. Você ainda não entendeu. O maior sinal está aqui diante de vocês. O que vocês mais precisam não é a cura do corpo, é a cura da alma, o arrependimento. É a tua mente transformada.
uma boca promíscua, um coração endurecido, arrogante, malvado, corrompido, com um pecado que tão de perto nos rodeia. E Jesus continua anunciando. Eu estou aqui, da mesma forma que ele falou para os escribas e fariseus. Deus está falando agora para a mesma qualidade de geração que havia ali. Jesus está dizendo: eu sou o maior sinal.